Ela que é empresária executiva, vice-presidente de uma das maiores indústrias farmacêuticas, né, do Brasil. Incrível. Carla Cimede. Vocês vão ter que começar de novo, tá? Por quê? O que eu Porque fiz? não é assim, oi, gente, é oi, turma. Eu ia falar agora que tua turma já tá aqui no chat, a gente tá acompanhando tudo. A turma vem com peso, então. Tem que ser oi, turma. Oi, turma! Perdão vocês, turma! Se você quiser deixar minha filha Juliana irritada, faça assim com os dedinhos. Oi, turma! É pra irritar Juju! Oi, turma! Tudo bom? Da onde que veio o turma, então? Conta Você já chamava os amigos meus de turma, e aí quando a gente comecei a entrar no mundo das redes sociais, aí você vai falar, oi, gente, e aí, galera, não sei o quê. Eu comecei a falar oi, turma, e era natural pra mim fazer oi, turma. Não era uma coisa, nossa, ninguém usa oi, turma. Você já fazia, e aí, né? Hoje, a hora que eu cheguei aqui embaixo, tá fazendo um registro na entrada, um menino, oi, turma! Eu, oi! Mentira! Que loucura, né, Sim, Carla? Tu imaginava que tu teria essa Não. rede assim tão fiel? Porque eles são tão fiéis, né? Olha só, tem um monte de gente aqui Olha, eu pra não te ver. imaginava, mas eu implorei pra eles, né? Eu pedi, né? Me ajudem, por favor, me façam passar vergonha, né, turma? Porque eu vou Aqui tá no lá. aqui Isso. no YouTube? Aí todo mundo, não, nós vamos estar. Ai, que legal, né? Que essa Sim. galera é engajada. E meio que do nada, né? Porque você sempre foi mais low Sim. profile e abriu É que essa história recentemente, tá né? ficando velha, né? Porque eu era Já? meio low profile em 2021. Então Mas já já- estamos, né? Gente, Você me contou quanto tempo você tá mesmo? 15 você falou? anos. É mesmo, gente. Então, entendeu? Ainda é muito recente pra mim. tem 3 anos só. Você abriu em 2021. 2021 eu tinha já o Instagram para meus amigos. E eu já tinha o Carla Cimede, mas era muito focada para o meu público da fábrica e tal. Mas não era uma coisa assim, nem fazia tanta coisa, não era tão ativa. E aí, em 2021, eu saí na Forbes, eleita uma das mulheres de sucesso do ano. E aí, a Tassiana, minha super amiga, irmã de alma, falou para mim, abre o teu Instagram, tipo, é tão legal ter uma mulher na posição que você tem, você Exato. inspira tanto, tenho certeza que você vai fazer uma diferença na vida das pessoas, tudo. Eu conversei em casa, porque até falo para todos os meus amigos que às vezes querem começar a abrir o Instagram ou divulgar a empresa pelo Instagram, e é muito difícil você separar a parte de empresa e a parte da família. Acaba ficando tudo muito junto, né? Então, acho que tem que ser um combinado em casa, se a família topa entrar nisso, porque é bastante exposição. Uma hora você sabe, né, meninas? Tem que tirar foto, tem que gravar alguma coisa. Apesar de eu ser super rápida, assim, eu falo alguma coisa errada, eu não gravo de novo. O que eu mostro na minha rede é muito o que eu sou de verdade no meu dia a dia. Mas, né, eu adoro conversar com a minha turma, porque a gente troca bastante experiência, tudo. Então, hoje em dia, todo mundo me ajuda, porque é tanta gente para responder. E eu tenho uma ansiedade se não respondo o povo, porque eu falo, gente... Você responde todo mundo, eu, assim? dentro do possível, eu respondo. Que legal. Porque assim, eu Direct? falo assim, porque assim, pensa, gente, se a pessoa me manda um recado, tem gente que você não sabe, escreve assim, um texto gigantesco. Sério? Tem gente que manda áudio de não sei quantos minutos, fala, gente, é podcast, meu Deus. Mas o que eles mandam, assim? Mandam de tudo, mandam, tipo, troca de experiência, que dica que eu daria para alguma coisa na empresa deles, dão dica de lançamento de produto. Caramba! Então, isso é legal. Sim, a gente tem nosso lubrificante íntimo, nosso Camed, a gente tinha uma unidade pequenininha, que é o 2 em 1, e o Hot e o Ice. O Hot e o Ice, a gente fez uma casadinha num frasco bem pequenininho. E o Pra Ice levar não pra tinha, para levar para viagem. O Ice não tinha a unidade grande. Aí a pessoa falou, por que vocês não fazem o Ice na unidade grande? Aí hoje é o maior sucesso de venda. Sério? Aham. E você tem aí Temos. alguma coisa? Eu falo assim, que o povo é louco no Carmed, mas a felicidade está no Camed. Então vamos começar a falar desses 30 anos, do Vamos. comecinho. Como que foi? Porque é uma empresa familiar. Sim. Seu pai que... Meu pai que abriu a empresa. Então, a Aham. história assim, nossa, como a gente caiu na indústria farmacêutica. O meu avô, de parte de pai, era propagandista médico. Vocês sabem o que é propagandista? Os médicos, eles recebem funcionários da indústria farmacêutica que vão levar a amostra grátis de um produto e explicar um pouquinho o benefício de um lançamento, de algum produto. Então, meu avô fazia isso. Ele levava... Levava o Tá. medicamento de uma indústria, na época tinha pouquíssimas nacionais, acho, só tinha multinacional. Então, ele levava o produto para o médico conhecer. E aí, teve a oportunidade de comprar um laboratório pequenininho, na época, que chamava Laboratório Prata. Meu pai comprou o laboratório com meu avô João. Dali começa a família Marques na indústria farmacêutica. Tá. E aí, quando os meus tios vieram trabalhar no laboratório, que já era um laboratório de médio porte, chamava União Química, que existe até hoje, que é de um dos meus tios, o meu pai resolve vender a parte dele para o meu tio, que era mais próximo dele, que era o irmão
o segundo irmão depois dele, e ele compra um laboratório super pequeno no Cambuci, que chamava Laboratório Norterápica. Nessa época foi mais ou menos em 1970, a minha irmã nasceu em 76, foi em 77. Então eu falo assim que meu pai, ele teve vários episódios incríveis assim na vida dele, porque primeiro que ele foi o que comprou o primeiro laboratório, né, que introduziu a família Marx na indústria farmacêutica. Depois ele teve a coragem já de, com uma família formada, né, com 3 filhos, sair de um laboratório e comprar um menor, que ele falou, isso aqui vai crescer, é muita gente, é muito filho, é muita coisa, então vou tocar a minha. Trouxe a minha mãe para ajudar, porque ele precisava de ajuda dela, então, para contribuir no negócio era muito pequeno. A gente tinha, na época, 20 funcionários e 6 produtos. Gente, Pensa. caramba. Hoje nós temos 5.000 colaboradores e nós temos 600 produtos no portfólio. Então, assim, é um crescimento com muito trabalho, com muito esforço. E sua mãe trabalhava com o que antes? A minha mãe não era de casa, não trabalhava. Tá. Então, minha mãe sempre foi uma pessoa muito fácil com as pessoas. Então, minha mãe acabou fazendo a parte de compras. Meu pai fazia financeiro. O meu irmão, a gente começou a trabalhar super novo. Então, o João Dib começou com 15, eu comecei com 17. A minha irmã também trabalhou. Eu tenho uma irmã que não trabalha hoje com a gente, mora na Austrália. O meu irmão foi para a área de marketing e comercial. Porque é isso que eu falo, meu pai também teve a sensibilidade de escolher o que cada filho tinha de perfil melhor ali, de encaixar na organização. Pela visão dele, ele já sabia. Pela visão dele. E eu fui para a parte de produção. E aí eu fiquei na produção, só que em 98 a gente teve a oportunidade de comprar uma fábrica em Pouso Alegre, no sul de Minas, porque a nossa fábrica estava muito pequenininha. Então, quando a fábrica muda para Pouso Alegre, eu comecei a assumir outras responsabilidades na empresa. Tá. Eu ia para a fábrica 2 vezes por semana, mas eu comecei a pegar RH, financeiro, TI, fui entrando outros negócios. E nesse período que a CIMED ia crescendo, a minha mãe teve câncer. Então, eu casei em 98, casei com 23 anos. Na sequência, tive meus 3 filhos, um seguidinho do outro. Em 4 anos, eu tive os 3 filhos. Caraca. E cuidando da minha mãe com câncer. Então, a minha mãe teve 12 anos de tratamento, entre uma melhora, período de 6 meses, e o câncer voltava de novo. Então, para a gente era muito uma coisa meio misturada, assim. A gente se unia muito para fazer dar certo, tanto a CIMED quanto o tratamento da minha mãe. Quando a minha mãe vem a falecer, meu pai já começa a se afastar do dia a dia da CIMED, e aí eu e o João Digo já começamos a assumir a dianteira do negócio. E aí, em 2017, meu pai resolve sair de vez da empresa já. Ele participava muito pouco, ele chegava de vez em quando só na CIMED. Aí meu pai sai em 17 da empresa e eu e o João Dib assumimos a total empresa. Você resumiu muito bem, né? Porque são 30 anos de atividade. Na, assim. na sua época, quando você tinha 17 anos, que você começou a trabalhar na CIMED, você já fazia faculdade? Eu fui fazer faculdade de moda. De moda? De moda. Porque assim, eu tenho, né, dislexia. Então, para mim, a minha vida escolar foi uma vida muito sofrida. Porque apesar de eu querer muito, para mim era muito difícil. Então, não conseguia concentrar, não tinha foco. Mas você já sabia disso? Não sabia. Fui saber muito depois que né? era isso. Na época, era burra, né? Tomava reguada na mão, eram umas coisas bizarras, assim. Preguiçosa, essas coisas, total. Mas eu não conseguia me concentrar. Você falava comigo, eu estava assim, viajando, total. Não conseguia me concentrar. Então, eu fui fazer magistério para ser mais fácil, porque como é que eu ia fazer curso de matemática, física, química, que na minha época, você tinha que escolher porque você ia fazer física, química e biologia, era separado. E aí eu falei, bom, vou fazer magistério, que é para ser professora de pré-primário. Que aí eu não teria física, química e matemática. Você queria ser professora? Não, era o que eu podia fazer para poder depois fazer faculdade, porque eu não ia, para mim ia ser muito sofrido fazer um colegial, eu não ia conseguir. Foi o caminho que tu encontrou. Foi um caminho ali no que eu momento. encontrei. E eu sempre amei criança também. Então, para mim, não era mas não pensei que vou ser professora. Primeiro, o caminho de eu poder fazer a faculdade. Entendi. E aí, quando eu fui escolher a faculdade, em Ibi Morumbi tinha acabado de abrir o curso de moda, porque tinha a Santa Marcelina, mas que era muito corte e costura mesmo. Era para você aprender a costurar. Nossa, a Santa Marcelina é em Perdizes? Isso. Você morava perto de lá? Morava em Perdizes. Eu sempre morei em Perdizes. Morava em Perdizes, na Avenida Sumaré eu morava. Caraca, eu moro na Cardoso. Eu sei, super perto. Uma travessinha da Cardoso. Sim. Minha mãe mora Morava lá lá ainda. Quem sabe? Bom, não te cruzei porque você é tão mais nova que eu. Mas com certeza a gente conhece muita coisa lá daquele bairro já. E aí, eu fui fazer faculdade de moda e já comecei a trabalhar na CIMED. Então... Mas o que teu pai falou sobre
a faculdade de moda? De boa? Não, super de boa. Eles sempre Mas foram... mesmo assim você já estava Meu pai trabalhando. nunca foi Meu pai parou de estudar super cedo. Ele era um autodidata. Ele aprendia na marra, sozinho. Então, para ele, o estudo nunca foi uma coisa por importante. Você tem que estudar, você tem que não sei o quê. Nunca foi. Tanto é que o João Adib não terminou nem o colegial. Ele já começou a trabalhar super cedo, começou a se empolgar numa empresa e não foi para frente. Então, para o meu pai, eu fazer a faculdade não era uma decisão minha, não era uma situação... não, você vai precisar fazer faculdade. Então, e aí a indústria farmacêutica ela é muito acolhedora, porque tem muitas áreas na empresa. Então, assim, se você gosta de desenvolver produto, você consegue. Se você gosta de trabalhar no marketing, você consegue. Se você gosta de fazer financeiro, você consegue. Se você gosta de trabalhar no jurídico, tem um jurídico forte. Então, tem muita atividade, você consegue se encaixar ali no dia a dia. Então, é por isso que a gente está com facilidade de trazer os nossos filhos também hoje para o nosso dia a dia. Entendi. Tá, então, com 2017, você fazia o que mesmo na CIMED? Eu já era vice-presidente. Não. Quando você tinha 17. 17 eu fui trabalhar na produção. Isso. Aí e trabalhei em todos os fazia? setores. Fazia pesagem de matéria-prima, que tem um setor de pesagem. Depois eu fui fazer manipulação. Depois fui trabalhar na linha de produção. Depois fui trabalhar no controle de qualidade. Fui trabalhar na garantia de qualidade. Trabalhei na expedição. Todas as áreas que você pode imaginar da empresa eu passei. E todas. tudo foi aprendendo fazendo. Sim. Mas você Sim. sentia, tipo, quando você entrou na empresa, você, tipo, ia com tesão, assim, de Total. aprender? Igual ou foi tem uma hoje. coisa só, tipo, meu pai tá fazendo, meu Não, irmão... não. Você ia porque Sim. gostava. Então eu falo assim, a gente também tinha uma motivação na época que era ganhar dinheiro. Então não tem problema nenhum para falar isso, porque era um fato, Claro. a gente não veio de família rica. Então a nossa motivação de sair da cama às 6 horas da manhã era essa. Era conquistar as coisas mesmo, né? Então, e aí quando eu fui quando os meninos já nasceram, eles já nasceram numa outra realidade na família. Então eu sempre tive muito essa preocupação, assim, sempre falei muito com meu marido, nossa, como é que eu vou fazer esses meninos se motivarem para ser? Que é a diferença do ter para o ser. E depois que você tem, você não vai trabalhar para ter mais, porque chega um limite assim, a gente janta nos mesmos restaurantes, você não tem 3 sapatos para pôr no pé, você frequenta os mesmos lugares de viagem, tem limite nessa situação. Então eu falei, putz, eu queria tanto que meus filhos se realizassem como pessoa. Então assim, eu sou tão feliz quando eu chego na minha fábrica, eu vou toda terça-feira para a fábrica. Então assim, eu não quero perder esse sentimento. Então eu chegar lá, olhar hoje mesmo, sair da produção, tal, conversei com todo mundo, a hora que eu estava caminhando para ir para o helicóptero, eu olhei para o prédio assim, falei, gente, que máximo que é a minha fábrica. Meu Deus do céu, eu amo isso aqui. Animal, Então eu não queria que eles perdessem isso, sabe? Porque é tão gostoso, sabe? Eu moro numa casa, igual vocês viram lá, que é super legal. Tipo, meu marido mexe com decoração, meu filho do meio é arquiteto. Então, a gente gosta de obra de arte, a gente entende do assunto, a gente é interessado, é conhecedor das coisas. Então, toda vez que eu vou para Boa Vista, eu não acho que... Chego lá, ok, cheguei na minha casa. Não, chego lá, meu Deus, que casa maravilhosa. Meu Deus, que casa cheirosa. Meu Deus, olha a minha árvore. Tudo eu vou fazendo assim. Sou uma pessoa que eu sou muito grata por tudo. Então, eu vou tomar banho. Hoje, fui à tarde tomar banho, que eu estava na fábrica. Antes, cheguei nesse médico, fui para casa tomar banho, me arrumei, voltei a trabalhar e vim para cá. A hora que eu entrei no chuveiro, eu liguei a água quente. Falei, ai, que delícia, meu Deus, graças a Deus. Obrigado que eu tenho essa água quente. Porque é isso, a vida é feita disso, gente. Das pequenas coisas. Né? E Sim. quando a gente sabe que aquilo ali tem uma história, né? Tipo, ali você conquistou, né? Sim. Pelo trabalho e tal. Isso também alimenta muito esse prazeroso. sentimento de gratidão, poxa, de felicidade Sim, mesmo. e eu queria muito isso, que os meus filhos tivessem essa sensação, sabe? De, nossa, olha o que eu realizei na minha vida. Se ela olho para trás hoje, depois de 30 anos de trabalho, falo, gente, olha isso. E não é só pelo tamanho da indústria, o faturamento que a gente está fazendo, o quanto que a gente contribui de fato para transformar a vida das pessoas. Hoje são 5 mil funcionários diretos que dependem da CIMED dar certo. Né? É isso. Tem uma galera enorme por trás de tudo isso. Fora isso, assim, o nosso propósito da CIMED também é muito legal. Assim, a gente fabrica medicamento para os 200 milhões de brasileiros. Então, eu preciso garantir que o produto que você vai tomar, você tem condição de tomar. Cabe no seu bolso, que é um slogan que a gente tem usado bastante agora. Isso é de fato verdadeiro. A CIMED inteira trabalha para que isso aconteça. Então, a gente tem uma empresa super verticalizada, então a gente tem gráfica própria. A gente hoje entrega nossos produtos, tem um time comercial de 1.200 homens que entrega direto nas farmácias menores de bairro, sabe essas farmácias que a gente chama de farmácia independente? Porque você tem as grandes redes e as farmácias menores. Então, a gente tem uma galera que vai até o ponto de venda para garantir que, de fato, o nosso medicamento tem um preço muito competitivo na ponta. Ah, que Então, legal. tirando tudo isso, acho que o nosso propósito também faz com que os meninos queiram contribuir, sabe? Então, a gente tem condição hoje de fazer com que você consiga tomar um paracetamol. Se está com dor de cabeça, você não vai dormir com dor de cabeça. Então, com o nosso acesso do nosso medicamento, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, juntando tudo isso, está fazendo com que os meninos queiram estar na CIMED todos os dias. Todos eles? Então, todos eles estão lá já.
trabalhando assim... Eu tenho 3, o meu irmão tem 5, né? Aham. Então, os 2 pequenininhos deles são super pequenos, então não estão trabalhando ainda, mas os 6 mais velhos já estão todos na CIMED. E cada um numa área. Cada um numa área, e de novo, assim, é aquela coisa meio intuitiva do meu pai, cada um foi se direcionando num assunto que tinha mais conhecimento, que tinha condição de tocar, e tá sendo super legal. Que demais. E eu imagino a responsabilidade também, né? Com essa galera toda, né? 5 mil funcionários e, enfim... E você ter que lidar com um monte de setores, né? E cuidar de tudo. E são muitos detalhes. Eu fico imaginando como também é tão incrível, né? Ter um negócio bem sucedido, mas também o quanto isso pesa de responsabilidade, né? Você sabe que eu fui até semana... quando é que foi? Terça passada, eu fui com a Alê Xavier e a Luana... Sabe, Luana o quê? Maluf. Que elas estão indo cobrir a Copa do Mundo Feminina com a gente, agora lá na Austrália. E aí a gente foi fazer umas gravações do Lavitan e elas foram conhecer a fábrica também. E aí, a hora que ela saiu, eu falei assim, meu Deus, como é que você consegue? Que responsabilidade. Você não tem um peso? Gente, eu não tenho um peso. Para mim, não sei se é porque eu estou tanto tempo fazendo isso, é tão natural fazer as coisas acontecerem para mim, assim, no dia a dia. Sabe? Eu não trato as coisas como um problema. Eu trato ou como uma oportunidade ou como uma solução. Eu acho que você saiu da cama, as coisas vão acontecer. Então, é muito de como que você encara o que chegou na tua mão. Né? Se tudo você encarar pesado, seu dia vai ser pesado. Se tudo se eu tiver um outro olhar, vai ser mais fácil. Porque quando você tem uma empresa grande, negócio, gente. Tem muita coisa para fazer, faz parte do negócio, né? E você sempre foi assim? Ou a maturidade... Eu acho que a maturidade ajudou a ter essa... Meu pai sempre falava muita coisa. Tem coisa que o tempo ajuda. Eu queria matar ele quando ele falava isso para mim. Porque a gente novo, e eu vejo meus filhos hoje também, você quer resolver... Tem aquela ansiedade de resolver tudo, né? Na hora, né? Então, com certeza, a maturidade e esse tempo todo que eu tenho de trabalho me dá um outro olhar pro meu dia a dia, sem dúvida nenhuma. Entendi. Uma curiosidade minha, não sei se... Enfim, se eu perdi essa parte, mas o porquê da CIMED, o nome A gente comprou uma empresa que já tinha esse nome, CIMED. Aí a gente era Norterápica, era CIMED, e tinha a fábrica que a gente comprou, chamava Brasterápica. Aí, entre os 3 nomes, a gente achou a CIMED mais menor, guardava o nome mais fácil. Tal. E, na verdade, era Companhia de Medicamentos. Mas a gente nunca nem usou, sempre colocou o CIMED e sempre usou ele. Tá, entendi. Tá, vamos lá. Agora, você, vice-presidente, o seu pai deixou para você e para o João... A minha irmã também é sócia de 1% também, mas ela não toca em nada na empresa. Ela mora na Austrália, tem uma fazenda de ostra. Caramba! E agora eu vou visitar ela pela primeira vez. Agora eu tô super feliz, que além de acompanhar a Copa Feminina, eu vou poder visitar minha irmã. Que demais! Como que é uma fazenda? Uma fazenda de ostra. Como que é isso, gente? No mar. Uma fazenda no mar? Uhum. Você vai filmar tudo pra gente? Vou. Por favor, eu fiquei muito curiosa agora pra saber. Vou Fica sim. todas as ostrinhas ali. Sim. Gente, e tipo, totalmente fora do que vocês fazem, assim, né? Ela é super natureza, minha irmã. Então, pra ela, que mora fez pé na areia. O que ela fez de faculdade? Fez administração, mas também não se formou, largou no meio. O marido dela é biólogo. Ah, tá. Então E aí tem toda essa ligação. Sim. Bom, seu pai deixou a empresa para vocês em 2017, Em 2017, ele sai do contrato social da empresa totalmente e meu pai faleceu, infelizmente, no ano passado. Nossa, recente. Recente. Meus pesos. Novembro. Obrigada. Tá, e aí ele saindo, diz muita coisa também, né? Porque ele viu que, tipo, olha o que eu fiz, Sim. que eu conquistei com os meus filhos. Muito. E a gente teve um episódio, assim, a minha mãe faleceu super nova, com 54 anos, né? E meu pai também novo. Meu pai, na época, tinha 57. Então, e eu e o João Adib, a gente trabalhava há 20 anos, praticamente, sei lá, 18 anos. Então, foi aquela situação, gente, o que será que vai acontecer? Será que ele vai casar com uma pessoa mais nova? Será que ele vai ter mais um filho? Mas a gente precisa, né, garantir que a CIMED fique aqui com a gente. Porque, no final, assim, ele foi o empreendedor de fazer a CIMED, nascer a CIMED, mas muito do que a CIMED é hoje é muita dedicação minha e do meu irmão, assim, né? Tá. Então, é muito na contribuição ali do negócio. E aí ele acabou conhecendo uma antiga namorada, que é a coisa mais engraçada do mundo, porque a gente não sabe as histórias dos nossos pais, né? De fato, né? A gente sabe muito pouco sobre a história né, amorosa dos pais, né? E a minha mãe era uma pessoa, gente, ela gostava do mundo inteiro. Eu nunca vi a minha mãe falar de alguém. Se tinha uma pessoa que ela falava, era do irmão dessa ex-namorada do meu pai. Ai. E eu nunca soube que era por conta que rolavam ciúmes. Certo? Não sabia disso. Essa pessoa chega na vida do teu pai, as coisas não dão certo. Eu falei, que minha mãe tem tanta encrenca com esse cara? Nunca vi falar nada de ninguém, né? E no final da história toda, era a Neiva, que foi a primeira namorada do meu pai.
A primeira antes da sua mãe? Antes da minha mãe. Eles casaram super novos. Minha mãe casou com 18, meu pai casou com 21. Eles casaram super novos. Mas a Neiva foi a primeira namorada do meu pai. E ficou quanto tempo com ela? Ai, nem sei se ficou 2 ou 3 anos, não sei. Mas eu sei que ele terminou com a Neiva, ficou com a minha mãe e eles não demoraram muito pra casar. Tá. E aí, o meu pai, assim, sempre foi um exemplo de casamento pra mim. Super parceiro da minha mãe. Os dois sempre juntos. Então, eles acordavam juntos, iam trabalhar juntos, passeavam juntos. Sabe aquela coisa que faz 100% tudo junto? E minha mãe... É difícil, né? O câncer tem períodos que tranquilos, tem períodos que são bem pesados. Então, chegou já no final que ela já estava muito ruim, ele já não tinha uma vida de casal mesmo, de relação sexual, essas coisas não existiam. A gente acha que velho e pai não transam, né? Mas não é verdade. Deixa eu contar pra vocês. Transam? Minha mãe transa. Meus filhos vão me matar! Meus filhos vão me matar! Então, aí eu comecei a desconfiar que ele estava meio estranho. Meu pai nunca foi de viajar. Aí eu falei, gente, que meu pai tá viajando, né? Toda hora meu pai tá viajando. Tá? Eu falei pro João de Bel, tem coisa errada no meu pai. Por que ele tá viajando tanto? E minha mãe no hospital fazendo quimioterapia. Ela sabe, por que teu pai tá viajando? Aí eu falei, mãe, nós estamos com um problema de fiscalização no estado, não sei o quê. Então, só meu pai que tá cuidando disso lá, não sei o quê, tal. Nós estamos abrindo um CD novo, nananã, tal. Aí... E eu com essa pulga atrás da orelha. E meu irmão, você não se mexe com nisso? Pode deixar que eu vou ver o que está acontecendo. Bom, no final das contas, eu descobri que ele estava com uma pessoa. Eu peguei o celular dele e olhei, tipo, processo investigativo. Quase morri, porque era como se eu tivesse sendo traída, porque era um exemplo para mim, sabe, assim, de relacionamento, de tudo isso. Caraca, gente. E aí eu conversei com ele, sem conversar com a minha mãe. Falei para ele, olha, pai, eu entendo que todo mundo tem direito de ser feliz, só que a minha mãe, ela tá... careca, fazendo quimioterapia. Espera ela melhorar, porque eu nunca imaginei que a minha mãe ia vir a falecer. Ela sempre faz os tratamentos e melhorava. Faz o tratamento e molhava. Isso foi em fevereiro. A minha mãe... Aí ele nunca mais viajou. E em setembro a minha mãe falece. Aí quando a minha mãe falece, na mesma semana ele viaja de novo. E aí que nós fomos descobrir que ele tinha tido reencontrado o irmão da Neiva, que era esse que minha mãe não gostava na época, que aproximou ele da Neiva, que estava divorciada. Ele meio que já entendendo que a minha mãe não tinha mais muito o que fazer, que estava bem no finaleira da vida dela, ele começou a manter contato de WhatsApp, essas coisas com a Neiva. Só que ele foi super respeitoso. Quando eu chamei ele para conversar, meio que ele se segurou. E aí, logo na sequência, minha mãe... Acho que não tinha nem um mês que a minha mãe já tinha falecido, ele já tinha trazido a Neiva para morar na casa dele. Caramba! E esse reencontro foi depois de quantos anos? Sei lá, depois de 30 anos, não sei. Acho que sim, uns 30 mais anos. de 30 anos. Eu tô chocada com a Que fofoca. A fofoca, né? Fofoca. E aí, no final, ela foi... A gente conversou, tipo assim... Um dia ela me chamou pra conversar, a gente foi... Era véspera de Ano Novo, estávamos num barco, passando Ano Novo em Floripa até. Aí ela me abraçou e falou assim, eu queria te pedir desculpa da maneira que eu entrei na vida de vocês, tudo. Eu falei, você quer conversar? Então vamos ali na ponta do barco. O povo achou que eu joguei ela pela água. Aí eu zerei a vida com ela, porque eu sou assim, eu zero a vida, zerei a vida com ela e eu sou super grata pra ela. Meu pai, infelizmente, faleceu o ano passado, mas ela foi muito importante pra gente nessa jornada. Eu até falo que se bobear foi minha mãe que colocou ela de volta no caminho do meu pai, porque ela parou a vida dela pra cuidar do meu pai. Meu pai também depois teve câncer, então foi uma pessoa muito importante, assim, dentro da nossa organização da família, assim, sabe? E vocês mantêm contato ainda hoje? Mantém. Ai, que demais. Sim. Que né? Nem sei porque a gente foi pra essa história, né? Também não sei. Também nunca tinha falado isso. Então, pronto, tem uma coisa nova. A galera aqui, ó. Não era pra me falar? Não, coisa... Marinex tá chorando. Ai, Você tá chorando? ela se comove. Sério, você tá chorando? Não. Tá lá. Ou você espirrou. E como é que é trabalhar em família, hein? Você e seu irmão, João, maravilhoso. dão bem? Se dão bem? Super bem, assim. A gente Você se tá mata brincando? 24 horas por dia, mas a gente, ao mesmo tempo, se ama e a gente tem alguns combinados na CIMED que toda vez que eu vou dar uma palestra, falar alguma coisa, as pessoas querem entender muito como é que funciona essa parte de empresa familiar, de sucessão. Eu falo assim, que não tem certo, não tem errado. Tem o que você encontrou certo na tua família. O que está dando certo para mim não necessariamente vai dar para você, nem para você, nem para você. Cada um tem um arranjo. Mas desde que o arranjo seja verdadeiro e com transparência. E o principal, a gente trabalha em prol do nosso negócio. Sabe? Então, assim, não tem ego, não tem quem manda, quem é melhor ou pior. Não existe isso. Tem uma coisa muito maior. Tem uma coisa muito maior que a CIMED. Então, toda vez que tem alguma situação, a gente tem que colocar a CIMED no meio e pensar, putz, como é que isso aqui funciona para a CIMED? E aí vem dando certo.
Então, a gente tem personalidades muito diferentes. Mas, assim, pensa. É Tipo, água e vinho, é tudo. Você é mais o quê? Eu sou muito executor, o João Dib é muito sonhador. Você é mais razão. Sou mais razão, eu que tenho que ler todos os contratos, entendeu? Ele negocia uma coisa para ele, já tá acontecendo. Não, mas calma, tem que fazer acontecer. Quais são os detalhes? Você como é que breca faz? mais ele, assim, do sonho, assim. É muito bom, é positivo isso, porque do mesmo jeito que eu dou uma freada nele, ele também me dá uma levantada, sabe? Essa coisa. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Então, todo mundo que conhece a gente no dia a dia, depois que passa a conviver um pouco com a gente, fala, gente, é impressionante como vocês são muito complementares. Porque como a gente é muito diferente, e é maravilhoso essa diferença, porque às vezes as pessoas querem ficar com só gente igual. É. Então, a nossa sociedade dá muito certo ali, porque a gente é muito diferente. Um completa o outro no É. que precisa, né? E a gente se respeita nessa diferença. Então, sim, óbvio que tem uma hora ou outra que tem aquela calorada de empresa familiar, né? Mas acabou ali, gente, é zero estresse. Fala no grupo da família alguma coisa, já dá risada, manda figurinha, manda não sei o quê e vida que Vocês segue. conseguem separar bem. Não tem muita separação no final. Porque eu falo assim, não adianta você achar que você tem uma família e uma empresa. Não, é tudo junto. Tá. Não tem como separar essa relação. Até porque a família é uma só e a empresa é uma só. E a gente está todo mundo junto ali o dia inteiro. E ainda trazendo os filhos, ou seja, já sabendo de tudo isso, né? Uma almoção de família, vocês conseguem ficar sem falar de trabalho? Putz, hoje em dia não mais. Meu pai fala que a vida dele mudou quando eu e o João Dib começamos a trabalhar. Porque até então ele e minha mãe separavam. Eles chegavam em casa, Não falava. nada. Eu não sabia como é que estava, como é que não estava, se era bom o faturamento, se era ruim, se ele estava endividado, se ele não estava. Eu nunca soube de nada. Ele nunca trouxe esse assunto. Só que quando eu e o João Dib entramos, aquela coisa que você está falando, você não consegue separar. E é o que acontece hoje com os meus filhos. Então, eu tô tomando banho, tipo, sabe aquela coisa que você toma banho, você quer dar um segundo sem pensar? Tem alguém lá no chuveiro falando alguma coisa. Ah, Nossa, isso aconteceu, porque a minha família também trabalha comigo, meu pai quando era vivo também, e a gente tinha que separar mesmo, assim, porque não tinha mais almoço em família, né? Não tinha mais relação pai, mãe, irmão, era tudo colega de trabalho. Sim. Então, eu fiquei pensando assim, poxa, será que também rola um acordo e tal? Bom. Mas às vezes não dá, né? Porque Não dá, começa um assunto ali e vai, às vezes até é bom, porque surge ideia. Então, é isso que eu falo. Eu falo assim, se fosse ruim para eles, você acha que eles iam se incomodar de falar da empresa fora da CIMED? Não. Certo? Não. Então, assim, por que eu vou falar e não vou falar disso agora? Não. Ou depois a gente fala, É, deixa eu enquanto não almoçar. incomoda. Tá tudo certo. Nossa, Ou quando também não queremos falar, qual é o problema de você falar? Porque se você também não falar, como eu vou saber que você não quer falar? Então, assim, olha, hoje eu tô meio cansada, eu não quero falar desse assunto hoje. Podemos continuar segunda-feira? Ou podemos falar amanhã na CIMED? Qual é o problema também? Nenhum. É. Agora, se você também não falar que você não quer falar, não tem como saber. não tem como saber. É simples. A gente complica a vida, gente. Muito. A vida é simples. Nós é que complicamos ela. Eu também acho. Você sente que a CIMED tá no melhor momento dela? Acho que estamos. A gente sempre vem buscando esse melhor momento. Então, mês passado a gente bateu o recorde de faturamento. Também foi Com o Fini, Carmed Fini? ajudou bastante. Eu só acompanho a Contribuiu trend do TikTok. bastante. Cara, foi Foi uma um febre fenômeno. no TikTok. Foi um fenômeno. Foi um fenômeno. Só deixa eu falar essa palavra, fenômeno? Fenômeno. Falei. Como que começou isso, essa trend toda? Qual que foi a Olha que a gente abriu. jogada de marketing? Olha que a gente abriu o evento do TikTok falando sobre esse assunto. Não, Pra você foi ter uma ideia o incrível. que foi, né? Até pra eles, né? Então, assim, eu toda terça-feira eu vou pra fábrica e eu filmo a linha de produção. É normal. Por que eu faço isso? Primeiro que eu amo fábrica, tá? Eu sou daquelas que você me quer conhecer a fábrica de qualquer coisa que produz, eu vou. Eu adoro barulho de máquina, adoro ver as coisas acontecendo, tenho maior curiosidade de saber. Gente, quem foi o gênio que inventou essa máquina? Eu fico olhando por assim, como teve essa ideia, Você né? pensa no, tipo, em todo o Em processo. todo o processo. Eu acho genial, assim. animal, Fico vendo tô. isso, eu amo. Onde que é a fábrica? Em sul de Minas, chama Pouso Alegre, a cidade. Continua lá, então? Continua, 200 quilômetros de São Paulo. Tava lá hoje de manhã. Aí, eu fui pra fábrica e a gente tava fabricando o Carmed Fini. A gente fez um vídeo, soltamos no TikTok. E aí a galera já começou... Meu Deus, eu não acredito, não sei o quê. Já começou a esquentar. Isso foi numa terça-feira, que é meu dia de fábrica. Na quinta-feira, a Lívia, que é a esposa do Adib, ela foi na CIMED, que ela estava fazendo alguma coisa, algum trabalho lá. Ela passou perto da CIMED e subiu. Na empresa, não na fábrica. Não, na empresa, já no escritório. Era 5 horas da tarde. A hora que ela entra na sala, eu falei, Lívia, eu não acredito que você tá aqui, pelo amor de Deus. Você precisa fazer um TikTok do Carmed, esse produto é tua cara, não sei o quê. A gente já tinha Carmed há bastante tempo, né? A linha é enorme, tem vários sabores. E a gente fez a parceria com a Fini, não sei o que você precisa fazer. Peguei, tinha trazido as caixas quentes da fábrica. Peguei, dei uns produtinhos ali para ela mesmo levar para casa. No sábado, a gente estava fazendo uma super campanha que era o Dia Nacional do Genérico.
Então, a gente fez uma campanha na CIMED que todo mundo do administrativo foi para o campo vender. Então, a família inteira foi para o campo vender. E a gente está lá no campo vendendo, dali a pouco a Lívia subiu o vídeo no TikTok dela espremendo. Não sei se vocês viram esse vídeo. O primeiro que eu vi foi esse. Ela espremendo, ela não sei o que, tal. E aí começou aquela loucura. Aí ela jogou pro meu, que eu joguei pro dela, e aí foi essa coisa crescendo. Aí isso foi no sábado. Na terça eu fui pra fábrica. O ano passado? Não, abril. Dia 20 de abril. Não, para. Eu tô te falando. O primeiro post foi dia 18 de abril, meu. O da Lívia foi dia 20 de abril. Foi isso. Ui. Não, assim, mas quando vocês estão pensando nessa ideia de desenvolver... 8 meses atrás... Gente, é tudo muito recente. 8 meses atrás a Fini foi a CIMED, que eles queriam vender a bala nas farmácias pequenas de bairro, nas independentes. E aí, quando eles estavam lá, a Juliana, minha filha, que cuida de inovação, perguntou, vocês não querem fazer uma collab com a gente? Foi assim. Que demais. E aí eles toparam, eles são super parceiros, né? Eles têm outras collabs. A gente fez o desenvolvimento do produto. O aroma, inclusive, é deles. Por isso que as pessoas, quando provam, falam, meu Deus, exatamente igual a bala, tal. Porque é, de fato, igualzinho a bala. E aí, vamos lançar. Normalmente, a gente tem todo um plano de comunicação na CIMED. Só que como o negócio estourou antecipado, aí quando eu voltei para São Paulo, aí eu fui para a fábrica na terça, a Lívia postou no sábado, eu fui para a fábrica na terça. Postei de novo, porque eles estavam fazendo o Carmed, não sei se eu tinha postado acho que o Dentadura, eles estavam fazendo o Carmed Bananinha. Postamos o Carmed Bananinha. Quando eu voltei da fábrica, eu chamei a Marinex, que trabalha comigo, e a Glaucia, que é uma assistente nossa lá. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar e começar a distribuir para o pessoal que a gente acaba interagindo nas redes sociais. Aí eu falei, quer saber? Eu vou mandar para a Malu. Vamos fazer uma caixa enorme para a Malu? Porque é toda exagerada, tal, não sei o quê. Aí elas desceram no mercado, gente. O povo conta isso que eu falo que é mentira, que não é verdade. Descemos, compramos tudo que tinha de Fini no supermercado. Trouxemos na sacolinha, peguei uma caixa de embarque que eu tinha trazido da fábrica. Colocamos papel de seda ali para ficar mais bonitinho. Jogamos as balas. Jogamos uma caixa de cada Carmed, que vem 28 de cada. Mandamos o motorista para o Rio de Janeiro levar para ela. Desse jeito. Escrevi uma carta à mão. Malu, não sei o que, eu espero que você se apaixone pelo Carmed igual nós aqui estamos apaixonados. Aí ela foi lá e postou no TikTok, que ela tem um TikTok que não é o dela principal, que é um que ela faz mais a rotina dela do dia a dia. Quando ela jogou no TikTok dela, né, dessa que é da rotina dela, bombou animal. Aí o que ela fez muito inteligente? Jogou no TikTok dela. Aí o negócio já tinha ido a Lívia. Veio ela na sequência. E ela, assim, muito inteligente, isso foi na terça. Eu mandei para ela na quarta, ela postou acho que na quinta. Na outra segunda-feira, aliás, acho que ela postou na quarta, acho que foi na sexta-feira, a gente foi visitar a fábrica da Fini. Ela foi fazer uma campanha da Rimowa. Você viu um baú que a Rimowa lançou rosa, uma cor super linda? E na campanha, que é uma campanha de uma grife internacional, ela tira a menina dela, como é que é? Bebel da mala, da bolsa, e vai tirando, sim, várias malas menorzinhas, tal. E no final ela tira a bolsa, que é de bolsinha, que parece a mala, ela tira o Carmed Beijo de dentro. Nossa. No meio da campanha da Rimowa. Certo? Por quê? Porque ela entendeu que o negócio estava fazendo um barulho absurdo. E aí, meu amor? Aí foi assim, caça do Dia dos Namorados, que era dia 12 de junho. Então, era o namorado que acha Carmed um namorado melhor. Foi criando, assim, várias coisas. E todo mundo entendeu que quem conseguisse postar no TikTok o Carmed era sucesso. Tanto é que hoje tem 300 milhões de visualizações os hashtags dos Carmeds, assim, uma loucura. E essa parada de, tipo, tá super esgotado nas farmácias, aumenta mais ainda, porque os vídeos era isso, eu consegui Agora, achar. não é que a gente que não tem indústria, eu faturava R$1 milhão com Carmed, certo? O ano passado inteirinho. Teve mês que faturou 1 milhão e 100, teve mês que faturou 900 mil. Esse mês agora eu faturei 23 milhões. Aí você fala assim, como é que eu fiz isso, minha filha? Eu fiz isso porque eu ligava pessoalmente para os fornecedores, porque eu tenho uma fábrica ainda que eu consigo mudar a máquina, focar no que eu quero fabricar, mas eu dependo de insumo. Eu não sou eu que fabrico a bisnaga do Carmed. Então assim, olha, moço, eu faço qualquer coisa, eu posto você, eu vou aí, eu converso com a sua avó, mas pelo amor de Deus, coloca na máquina, Carmed. E aí todo mundo começou a ficar encantado no produto. Então os fornecedores foram super colaborativos. Obrigada. Foram super colaborativos. A galera pirou. E aí o que aconteceu? A gente soltou o banana, o beijinho. Aliás, o banana, o dentadura e na sequência o beijinho. E aí a pessoa, nossa, eles têm uma estratégia de marketing, porque onde já se viu o beijinho é o único que tem cor e é o mais desejado. Então eles soltaram os outros dois. Não, gente, não foi nada disso, bem. Que o beijinho é mais difícil de fazer.
certo? Ele tem cor, demora mais para limpar a máquina. Então, eu, como penso em produção, né? Eu sou industrial, eu produzi primeiro o dentadura, o banana e fui no beijinho, que era mais difícil de produzir. Só por esse motivo. Aí o povo acha que foi tudo combinado, tudo estratégico, aquela coisa assim. Sei. Então, foi essa loucura. Gente, então, aí, assim, travou a internet. O pessoal da Raia, que tava... a gente teve uma parceria com eles por 40 dias. Eles têm um super atendimento, né? Eles são um monte de loja, não sei o quê. Então, travou o sistema deles, porque a pessoa comprava na internet para retirar na loja. A hora que chegava na loja, já o tempo de processar o cartão de crédito, o estoque não conseguia segurar. Então, aí eles tiveram que tirar do ar. Quer dizer, bom. Sim. Mas hoje, graças a Deus, assim, nas minhas redes sociais, eu recebo muito mais mensagem de pessoas que já conseguiram comprar do que as pessoas que ainda estão procurando. Tá. Apesar de que o que eu tenho já vendido para me entregar dentro da minha capacidade, comprei uma máquina da Itália, estou trazendo a máquina para instalar agora no final de julho, para poder aumentar o volume de produção. Porque a gente lançou o Maçã do Amor, que é outro sucesso, que era o produto que a Lívia vai fazer. Que o Maçã do Amor era a pegada da festa junina e tal. E é o que tem mais cor. Ele é um vermelho super intenso, aquela coisa meio Tipo derramando, assim. É! Tá. Sabe uma coisa meio derramando, assim, uma coisa, a Lívia toda com aquele jeito dela, sexy, menina, tudo assim, super assim. Nem pudemos soltar a campanha dela. Porque não tem. Adianta eu soltar uma campanha que não tem? Tem o produto, não adianta. Então, agora que nós estamos abastecendo forte o Fini, vai vir o Maçã do Amor, que vai ser, assim, outro sucesso, porque o gosto é maravilhoso, a cor é maravilhosa, todo mundo vai adorar. E depois, eu não posso falar ainda, um spoiler, nós vamos lançar a parceria com 2 top 10 estouradas. Estou muito feliz se der certo. Aliás, às 8 horas ela vai me falar se vai poder. E vai ser outra coisa também, uma loucura. Vai ser um estouro. Lógico que o produto é genial, né? Mas que força, né, que o criador de conteúdo tem. E o TikTok, né? Sim. Se viraliza lá, abraço. Isso que eu ia perguntar, né? A gente falando assim como influenciadora e blogueira, então tudo foi sem investir, tipo, em publicidade. Assim. Nenhum. Fala assim, o que eu gastei? Quem não é... Tirando o meu motorista aqui, que fez entrega para tudo, se você quiser uma lista de pessoas com endereço, eu tenho. Porque aí a pessoa me pedia. Várias. 53 milhões de seguidores. Mandava. Oi, turma, não sei o quê, tô louca atrás do Carmed. Aí eu falei, nossa, não acredito que mandava. Tinha umas que eu não sabia quem que era, mandava pra Marinex, mandava pros meus filhos, quem que é? Não acredito que falou com você. Ficou assim, foi uma loucura, foi muito orgânico. E aí tudo, peguei uma caixinha que era do nosso, que a gente tem um site de vendas, que tá escrito lá, CIMED, não sei o quê. Tudo assim, colocava papel lá no escritório. Colocava no Sedex ou mandava meu motorista entregar. Aí o povo de marketing ficou louco comigo. Marcaram uma reunião, o diretor de marketing pra falar com a Carla. RH! Passa lá no RH, Carla. Olha, não, porque a gente tem todo um plano de comunicação. Então, assim, aquele Media Kit maravilhoso, aquela caixa que até fala quando abre, sabe? Aquela coisa, né? Eles queriam fazer isso. Às vezes não é queriam isso, não, né? tava feito. Mas até chegar, o produto chegou agora no estoque. A caixa é maravilhosa mesmo. E aí, fora isso, a gente fez uma parceria com a Miss Vitória, fizemos um pijama de seda maravilhoso. Todo com um negocinho do Carmed, com o Carmed Fini e com os desenhinhos da bala. Que a gente acabou nem usando ainda, porque assim, eu preciso abastecer as farmácias. Não adianta eu ficar divulgando, sonhando, porque eu preciso primeiro colocar produto pra galera comprar. Depois a gente faz a divulgação. E aí, esse dia que ia fazer um evento depois da noite, aí eu já me arrumei às 5 horas, a maquiadora, porque eu tenho umas santas que me atendem também, gente. A maquiadora vai em casa às 6 da manhã, a Eliette, minha santa, que vai fazer minha unha toda quinta-feira às 6:30 da manhã. Então, tem uns santos que me atendem nos meus horários. Mas eu já saí de cabelo arrumado, passei o dia inteiro na fábrica, levei roupa para me trocar na CIMED, fui pro evento. Aí, no dia seguinte, estava de novo na CIMED, acho que era 8 horas da manhã, que ia ter live para os vendedores. Aí a moça escreveu assim, para de trabalhar tanto, porque você vai morrer daqui a pouco, rica, e o Marcelo vai casar com outra em menos de um mês. Acho que tranquilo, poxa. Do nada, a pessoa receber assim nas entrelinhas. Às 8 da manhã. Aí eu mandei primeiro kkkk, porque eu achei até divertido. Falei, gente, uma pessoa foi longe no pensamento, né? Ela criou a FIC completa. Total. Aí eu falei pra ela, fica tranquila, porque eu amo trabalhar. Amo o que eu faço. Então, pra mim, não é um sacrifício eu trabalhar. E já avisei o Marcelo, se acontecer, eu vou vir todo dia puxar o pé dele na cama. Então tá tudo certo. Vai resolver essa também, gente. Tá tudo certo. Como que vocês Eu vou ter conheceram? tomado todo o vinho da adega pra ele não poder servir pra alguém. Então tá tudo certo. Conta da história de vocês. Como Putz, vocês a gente se conheceram? conheceu numa viagem de navio. Meu avô, ele convidava a família para viajar de navio no Natal.
Então, ia a família inteira no navio. Ia assim, para Búzios, ia para Buenos Aires, tal. E um desses navios, o Marcelo estava com a família dele. O Marcelo é de família judaica e minha família católica. E aí, o meu avô, de parte de mãe, adorava um cassino e o pai dele adorava um cassino. Então, a minha mãe ficava atrás do meu avô, na mesa do cassino, pedindo para ele parar de jogar. E o Marcelo ficava atrás do pai, pedindo para o pai parar de jogar. E a mãe falou assim, menino, você é muito novo, o que você está fazendo aqui? Na época, acho que ele tinha 17 anos, 16 anos. Vai se divertir, deixa eu apresentar meus filhos. Aí as famílias ficaram muito amigas, eu fiquei muito amiga da irmã dele mais nova, que era a Márcia. E aí a gente conviveu anos. Tipo assim, de viajar, eu tinha namorado, ele tinha namorada, da gente viajar junto. Nunca teve nenhum negocinho nada. assim, um olhar... Nada. Meu amigo. Tipo, irmão da minha amiga. Sabe coisa assim que você fala assim, como assim? E aí tomei uns mega pé na bunda numa época, ele estava solteiro. Aí a gente começou, vamos sair. Na época tinha uma rua aqui em São Paulo que tinha várias boates, que era Franz Schubert. E aí, qual que era o negócio? Não tinha esse negócio de assalto que eu tenho hoje. Então, todo mundo andava de vidro aberto pra você paquerar a pessoa do lado, porque não tinha rede social. Como é que você conhecia as pessoas? Era assim. Era assim! Pensa! Paquerava no carro, né? parava na Cidade Jardim e olhava no carro do lado. É verdade. Né? E é coisa assim. Você fala, como assim era desse jeito? Era desse jeito. E aí, ele quis trocar de carro comigo no fim de semana. Ah, você não quer trocar de carro comigo? Tal. Eu falei, lógico que eu quero, né? Imagina ficar com um carrão, óbvio que eu quero trocar de carro. Aí trocamos de carro. Aí a Márcia falou assim, nossa, mas por que meu irmão tá te emprestando um carro? Ele nunca me emprestou o carro. Eu falei, Márcia, não reclama, amor. Nós vamos sair com um carro esse fim de semana, tá maravilhoso. E aí, ele deu uma festa na casa dele de aniversário. E ele foi no Shopping Iguatemi e distribuiu o convite para todas as mulheres que passavam no Shopping Iguatemi. Mentira. E eu fui solteira pra guerra. Fui fazer bronzeamento artificial, que na época não tinha de tinta, você fazia aquelas camas. De cama. Bronzeamento, cabeleireiro, cílios postiço, silicone na teta, tudo que você pode imaginar pra ir. Eu falei, hoje eu vou desencalhar. Isso que eu tava 20 dias solteira. 21, acho que eu tinha 21 anos de idade. Aí cheguei na festa, só tinha mulher. Pois é. Só tinha mulher. E eu e a Tassena, minha amiga, que é minha madrinha de alma. Aí eu olhei pra Tassena e falei, Tassena, você perdeu uma noite, amor, estamos ferrada. Aí você começa a tentar fazer contato, sabe fazer contato com o ex-namorado, caos, que não dava certo e tal. No final, ficamos lá, dançamos, bebemos. No final da noite, fiquei com o Marcelo. Do nada. Do nada. E tinha uns amigos do meu irmão lá, ele falou assim, nossa, cara, ela tá muito bêbada, por que ela tá ficando com o Marcelo? Não tem nada a ver. E ele também tinha bebido. Ele também tinha bebido e tal. Aí no dia seguinte, eu acordei de manhã e falei, meu Deus. O que eu fiz? O que eu fiz? Saca moral. Puta, nada a ver, ele é muito meu amigo, não sei o que, eu adoro ele, adoro a família, não, né? E assim, e se o meu ex-namorado quiser voltar, eu vou voltar. Ainda tava presa no passado, né? Aí eu falei assim, o que eu tô fazendo tal? Aí era a inauguração de uma casa boate, né, da minha época, que é casa noturna. Sei lá como chamou de balada, né? Como chamava? Aí foi Le Bandouche, que era veio da França, tava abrindo aqui em São Paulo e tal. Aí a gente foi no meio da balada, toda hora ele vinha e pegava na minha mão. Eu falei, gente, o que o Marcelo tá pegando na minha mão? Deus me livre do céu, não dá, ele é meu amigo, tal, não sei o quê. Aí quando ele foi me levar pra casa à noite, ele falou, eu gosto de você faz muito tempo, eu sei que as famílias são muito amigas, mas vamos, eu não tô te pedindo em casamento, vamos experimentar? Aí ele foi tão fofo ali naquela hora, tava tão cagada, que eu falei, quer saber? Eu vou experimentar. Aí eu experimentei. E não largou mais daí? Não, aí depois de um ano, esse meu ex-namorado terminou comigo porque ele era o último ano da faculdade, ele precisava fazer o exame da OAB, ele não podia namorar sério. Aí o Marcelo, comecei a namorar com o Marcelo em maio, que foi o aniversário dele. Quando ia fazer quase um ano de namoro, o Marcelo trabalhava com obra de arte, foi entregar uma obra de arte fora do Brasil. Quando ele estava uma semana fora, esse meu ex-namorado me procurou. Que já tinha passado um ano dele. Um ano dele. Que queria voltar. E me pediu em casamento. Te balançou? Não, porque eu já estava resolvida já. Ah, tá. Eu já aproveitei e soltei os cachorros nele. Já aproveitei e falei que eu não tinha falado na época que eu estava chorando. Aí eu falei, não, eu tô super bem com o Marcelo, tal. E o Marcelo volta de Nova York com a aliança de casamento. Então, minha filha, eu fui pedida 2 vezes em casamento na mesma semana! Que isso, hein? Que poder! E olha uma coisa, eu sempre quis casar. Você fala assim, nossa, o que você projetou na tua vida quando você era mais nova? Eu queria muito casar, eu queria muito ter uma família, eu queria muito ter filho. Então, pra mim, era uma realização de sonho, assim, aquilo lá, aquela conquista, sabe? Vocês casaram que ano? Casamos em 98. Casei Isso foi com 23. É tempo, hein?
Aí eu fiz agora 25 anos de casado. E realizei outro sonho, que foi chamar a Ivete pra cantar na minha festa. Pois é, Foi um né? sonho da minha Que vida, eu isso, amo É ela. demais. Foi uma festona. Foi esse ano? Foi em março. Foi em março. Qual dia que é? Dia 18 de março. É o dia certo? É, o dia certo. Foi caindo no sábado ainda, hein? 25 anos de casado no sábado com a Ivete.